Felipe Luiz visita o CT do Atlético de Madrid durante passagem pela Espanha. Cruzeiro tenta a contratação de Gerson do Zenit, que quer incluir zagueiro em negociação. Zenit muda a rota em proposta do Fluminense por Nino. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando, deixando mensagens aí. Vamos botar, galera, esse canal pra torar, beleza? Sem mais enrolações, vamos começar falando da equipe, do Felipe Luiz nessa visita ao Atlético de Madrid. O técnico Felipe Luiz aproveitou a passagem pela Espanha para fazer uma visita em um lugar especial, o CT do Atlético de Madrid, clube que defendeu em boa parte da sua carreira na Europa. O comandante do Flamengo reencontrou ex-companheiros neste sábado, na véspera do duelo contra o Girona pelo Campeonato Espanhol. O próprio clube espanhol registrou a visita em suas redes sociais, divulgando imagens de alguns reencontros, entre elas um abraço no técnico Diego Simeone, a quem Felipe costuma elogiar constantemente e tratar como grande referência como treinador em sua carreira. Felipe Luiz foi à Espanha após a Copa Intercontinental no Catar, na qual o Flamengo acabou derrotado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain. A decisão em Doha foi a última partida da longa temporada de 2025. E agora o elenco está de férias. Felipe negocia a renovação do contrato com o clube, aonde conquistou a Copa Libertadores e o Brasileirão neste ano, além do Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. O hoje técnico foi jogador do Atlético de Madrid durante a maior parte da sua carreira na Europa. Ele teve duas passagens pelo clube, entre 2010 e 2014 e entre 2015 e 2019. Ele realizou 333 partidas no Atlético de Madrid, a equipe pela qual mais atuou como atleta. Tem uma bela história no Atlético de Madrid. E já vamos mudar de assunto, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem negociação em andamento pela contratação de Gerson, ex-Flamengo, e atualmente no Zenit. As tratativas ainda passam por importantes ajustes e contam com a possibilidade de ida de Jonathan Jesus e para o futebol russo. Os russos demonstraram abertura para a saída do jogador, mas pedem 15 milhões de euros, além da chegada de Jonathan Jesus. O zagueiro está no radar do Zenit, que negocia com o Cruzeiro há algumas semanas. O duelo chegou, o clube chegou a oferecer 10 milhões de euros pelo zagueiro. Desta forma, caso o Cruzeiro aceite liberar Jonathan e pagar 15 milhões de euros para ter Gerson, a negociação seria fechada por uma quantia total de 25 milhões de euros. Exatamente o que o Zenit pagou pelo volante em julho.
O Cruzeiro está disposto a pagar até 12 milhões de euros. E a saída de Jonathan Jesus ainda é debatida. Gerson é um nome que já estava no radar do Cruzeiro, mas a busca por ele se intensificou com a chegada de Tite. O treinador comandou o meio-campista no Flamengo entre 2023 e 2024. E também o colocou em campo em 4 partidas da seleção brasileira em 2021. Pedro Lourenço confirmou que o Cruzeiro está no mercado em busca de nomes pesados para 2026. Em meio a conversas com Tite sobre a montagem do elenco, Gerson se encaixaria neste nome com currículo vitorioso no Flamengo. Conquistou 2 Libertadores, 3 brasileiros e uma Copa do Brasil. Então, seria um belo nome aí para a equipe do Cruzeiro. Vamos ver o que é que vai rolar, porque o Zenit é difícil de negociar, viu? Negociar com os russos é muito ruim. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Fluminense, que também está numa negociação com o Zenit. Rapaz, o interesse do Fluminense é de mais clubes brasileiros pelo zagueiro Nino recebeu um balde de água fria. Isso porque o Zenit da Rússia mudou de posicionamento e voltou atrás quanto à possibilidade de saída do atleta. Neste momento, a sinalização do clube é de que se quer ouvir proposta nessa janela de transferência. A situação atrapalha especialmente o Fluminense, que anteriormente tinha recebido um sinal verde para tentar a contratação de Nino. Nesta janela de inverno, né? No caso para eles lá. O zagueiro, por sinal, reforçou que aceitaria voltar ao tricolor, mas que tudo dependeria de o Zenit liberar ou não. Mas se antes havia otimismo, o cenário mudou. Agora os russos não desejam vendê-lo em meio à disputa do título local. Nesta última proposta, o Zenit deixou a porta aberta para conversar na janela do meio do ano. A partir de maio, ainda assim, não garantiu a liberação de Nino, mas estaria disposto a ouvir propostas. Além do Fluminense, o Palmeiras e o Cruzeiro também chegaram a fazer consultas pela contratação de Nino, mas receberam a mesma negativa sobre a transferência. Os russos são muito ruins de negócio. O Fluminense era o clube mais ativo pela contratação de Nino e tentou o retorno do ídolo no meio de 2025 por questões pessoais. O jogador manifestou o desejo de deixar a Rússia. E a diretoria tricolor procurou o Zenit para apresentar uma proposta, mas o clube russo se recusou a ouvir naquele momento. Ficou acordado, então, que uma nova rodada de conversas aconteceria na janela da próxima temporada. Com a eliminação para o Vasco no último domingo, o foco voltou para a janela de transferência. Nino foi anunciado pelo Zenit em janeiro de 2024, depois de 5 anos no Fluminense. Neste período, conquistou o bicampeonato Carioca 22 e 23 e a Comebol Libertadores em 23. Ele tem contrato com o clube russo
até junho de 2028. Então vai ser difícil tirar o Nino do Zenit, viu? Só se eles quiserem mesmo. Beleza, galera? Vamos fechar esse vídeo. Até o próximo. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Vamos botar pra torar. Beleza, galera? É nóis, tamo juntos!